Olá pessoal, tudo bom? Marcelo Corrara aqui, eu sou médico ortopedista, especialista em oncologia ortopédica e cirurgia do joelho. Aqui é uma série de vídeos que eu vou passar a publicar para a gente conseguir conversar um pouco melhor, ter um meio de comunicação, de tirarem algumas dúvidas em relação às especialidades e trazer umas informações importantes. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre oncologia ortopédica. Então, o que é oncologia ortopédica? Qual é a jornada do oncologista ortopédico e quais são alguns exemplos aí, né, de tumores no músculo esquelético do sistema que você vai acabar precisando desse especialista, né, da oncologia ortopédica. Então aqui eu vejo como uma oportunidade para eu conseguir contar um pouco da minha história e que espero que você goste aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar para mim, deixa nos comentários aí e eu vou responder com o maior prazer, beleza? Então vamos pro vídeo. E muito bem, pessoal. Então, para começar, né, o que é a oncologia ortopédica? Pessoal, a oncologia ortopédica é uma subespecialidade, ou seja, uma especialidade dentro da especialidade da ortopedia. Então, como que é aí, como é que funciona, né? A oncologia ortopédica trata de todos os tipos de tumores musculoesqueléticos que aparecem em segmento apendicular, ou seja, nos braços, pernas, membro, na pelve, na coxa, no pé, na mão, qualquer área, né, do aparelho locomotor de que apareça um tumor que tenha origem muscular do tendão ou do osso ou qualquer tipo de área, mas que seja do aparelho locomotor, é dentro da área da oncologia ortopédica. Então a gente tem dois blocos aí, tipo de lesões, né? Então são principalmente os tumores benignos e os tumores malignos. Basicamente, de uma maneira bem simples, a gente consegue entender que os tumores benignos, eles são tumores que não têm capacidade de ir para outras áreas do corpo, então são tumores localizados, enquanto os malignos ele tem esse potencial, que comumente o potencial é hematogênico. O que significa isso? Que ele pode cair na corrente sanguínea e cair e ir para outras áreas do corpo, alguma outra área óssea, ou sistema nervoso central, cérebro, ou o que é mais comum aí, parar em alguma região pulmonar. Entendeu? E isso que a gente faz dentro da oncologia ortopédica, consegue chegar à parte clínica, avaliar esses casos, a partir desses casos, conseguir investigar com imagens específicas para isso, qual é a melhor imagem, se é um raio-x, uma tomografia, se é uma ressonância magnética, ou se é uma cintilografia, ou se é um PET-CT, qual é cada caso para a gente conseguir fazer esta investigação. É isso que a gente faz dentro da oncologia ortopédica. Tá bom? Muito bem, e qual que seria, então, a jornada do oncologista ortopédico? Isso é uma coisa que eu acho que eu gostaria de conversar com vocês aí. Como é que você chega, né, no oncologista ortopédico e qual que é o caminho que ele chegou, na verdade? Como é que foi o meu caminho, por exemplo? Acho que eu dar a minha história, acho que fica mais fácil de eu conseguir exemplificar qual que é essa jornada do oncologista ortopédico. Então, basicamente, ele se forma no terceiro colegial, né? Então ele termina o ensino médio, e depois ele entra na faculdade, e são 6 anos de faculdade de medicina. Uma vez que você termina os 6 anos de faculdade de medicina, você escolhe uma especialidade. Quando você se forma médico, você é um médico generalista, né? Você é um clínico geral, sem a formação clínica em específica, mas você está como um clínico geral, essa é a sua formação que você detém. A partir disso, você faz uma residência médica, então você escolhe cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia, e assim você exemplifica e você começa a direcionar a sua área de especificidade dentro da sua profissão. E aí o que eu escolhi foi a ortopedia. A ortopedia são mais 3 anos de treinamento clínico cirúrgico, no qual depois que eu fiz a faculdade, né, eu fiz a faculdade de medicina da USP e depois eu entrei na residência de ortopedia e traumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que é o hospital escola vinculado à Universidade de São Paulo. Depois desses 3 anos de ortopedia, você faz e escolhe uma outra especialidade. Olha só, então você faz 6 anos de medicina, depois você faz mais 3 anos de subespecialidade, ou seja, uma ortopedia, e depois que você termina a ortopedia, você é um ortopedista geral, né? E depois disso, comumente você acaba escolhendo uma subespecialidade, ou seja, você vai para oncologia ortopédica, por exemplo, tumores ósseos, ou se especializa em mão, em ombro,
em joelho, em quadril, em pé, e assim você escolhe uma subárea, né? Uma complementação especializada. Dentre essas áreas, eu fiz duas especialidades. Eu fiz oncologia ortopédica, ou seja, tumores ósseos, e também cirurgia de joelho, que a gente vai conversar num próximo vídeo, tá legal? E dentro da oncologia ortopédica, então, é uma grande jornada, pelo menos aí 10 anos de estudo, para você conseguir chegar a ter o título de especialista ortopédico, do qual a gente tem uma sociedade, que é a Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, ou a BOO, que você consegue encontrar no site deles todos os especialistas aí dentro desta especialidade, tá legal? Muito bem, então queria trazer aí, né, como último, para fechar o vídeo, alguns exemplos de tumores musculoesqueléticos aí. Então, o que a gente faz, quais são os tumores que a gente consegue encontrar, tratar, trazer só alguns exemplos aí para vocês, para exemplificar um pouco o nosso dia a dia e trazer algumas informações para vocês, de repente se encaixa em algum achado de exame seu, ou você conhece alguém que tem algum tumor ósseo e de repente possa ajudar de alguma forma, tá legal? Muito bem, pessoal. Esse aqui, por exemplo, é um tumor condral, né? Muito comum nas mãos, nos pés. É muito comum ser ou um achado de exame ou acabar encontrando depois de algum trauma, né? A gente vê uma matriz condral, em especial, né, em falanges, metacarpos, na região da mão do pé, pode ser um pouco mais agressivo, doer e acabar gerando uma fragilidade óssea aí, tá bom? Isso aqui é um tumor condral, a gente chama de encondroma, tá bom? É muito comum nas mãos dos pés, mas também a gente encontra no húmero, no fêmur. Isso aqui é um tumor formador de osso, pessoal. Olha só como a gente vê, ó, são duas imagens diferentes das iniciais, né? Então são imagens tomográficas. A gente consegue enxergar aqui uma formação óssea importante ali ao redor do osso e ao redor dessa bolinha aí, com uma formação óssea no meio dessa bolinha, a gente chama de nidos. O melhor exame para isso é a tomografia. Então, o oncologista ortopédico ele também enxerga qual é o melhor exame a ser pedido, em especial para o osteomastoide, que é esta imagem característica. A gente acaba pedindo muito, funciona muito bem a tomografia, às vezes melhor do que a ressonância. E essa esclerose toda ao redor, esse espessamento de cortical é muito característico, né, da gente encontrar. Na radiografia a gente já enxerga e na tomografia a gente consegue enxergar nesses cortes finos unidos, tá bom? Outra imagem aqui, né, por exemplo, essa é uma imagenzinha fibrosa, que a gente consegue enxergar também uma característica muito importante dos tumores benignos, que é essa esclerose reacional ao redor da lesão. Então, quando a gente vê essa esclerosezinha ao redor, como se tivesse uma borda, né, parece uma borda de uma pintura bem esclerótica, né, e no osso a gente chama de esclerose, essa formação óssea bem característica, isso é uma característica marcante dos tumores benignos, tá bom? Isso é uma lesãozinha fibrosa, a gente enxerga muito bem nas radiografias, inclusive. Aqui é uma imagem que a gente consegue ver a diferença, como é que a gente enxerga? No raio-x, né, a gente vê essas calcificações, olha como calcificação a gente enxerga muito bem nas imagens radiográficas, e na tomografia a gente consegue enxergar algumas áreas mais salpicadas, algumas áreas que compatíveis mesmo com tumores condrais, então a gente consegue ver imagens diferentes na radiografia da ressonância, que as imagens e as informações elas são complementares, elas se juntam para a gente conseguir enxergar bem essas informações. Tá legal? Aqui é uma imagem de ressonância magnética, né, de um tumor lipomatoso, ou seja, um tumor de gordura. Olha só essa imagem de anátomo patológico, né, um corte que a gente consegue enxergar os tipos de células que estão presentes, enquanto na ressonância como que ele se aparece. Você vê que no corte em T1, né, que é essa imagem em A, a gente vê um alto sinal mesmo desse tumor gorduroso, no que a imagem em 2, né, nessa imagem B, você vê que é um sinal de baixo sinal, que é justamente como apareceria uma gordura, diferente de uma área líquida, que apareceria com alto sinal em T2, nessas imagens em T1 ela fica com alto sinal, uma gordurinha clássica. Você vê que na ressecção desse tumor lipomatoso, olha como ele é puramente gordura, né, parece um pedaço de gordura mesmo, e no anátomo patológico isso se confirma, tá legal? Outra imagem aqui, isso aqui é uma imagem exemplificando como é que é os tipos de ressecção. Nessa imagem amarelo aqui, a gente tira por dentro do tumor, a gente chamaria isso de uma ressecção intralesional. Na imagem em
Em azul, a gente tira na pseudocápsula do tumor, ou seja, a gente vai bem na regiãozinha da curvatura do tumor, a gente chama isso, então, de uma ressecção marginal, enquanto na área vermelha a gente já resseca uma região acima, além de uma estrutura anatômica normal, a gente chama isso de uma ressecção ampla para as ressecções, ou seja, tumores malignos, a gente buscaria sempre uma ressecção oncológica, uma ressecção ampla para conseguir ressecar toda a região do tumor e inclusive áreas de microlesões celulares tumorais. Por isso que a gente vai além de uma área normal para conseguir ressecar este tumor, tá bom? Aqui uma outra área, né, um outro tipo de exemplo de exame, que é uma cintilografia óssea, que esta área reacional, olha como ela se apresenta aqui na cintilografia, né, na cintilografia que funciona como se fosse um grande marcador. Então a gente usa muito para triagem, para estadiamento de tumores. Quando o tumor ele tem atividade óssea, a gente consegue acabar encontrando ele marca muito bem na cintilografia óssea. Isso aqui é uma imagem que a gente vê de um tumor glômico, que é um tumorzinho de ponta de dedo, o paciente sente muita dor, tem uma hiperatividade local de sensibilidade muito alta. Isso é a imagem que a gente acaba vendo no raio-x, como se fosse uma reação local, enquanto na ressonância a gente consegue enxergar ele mesmo na região subungueal, aqui, isso é bem embaixo da matriz do dedo. Tá bom? Aqui exemplos, né, de um encondroma, olha como ele é pequenininho nessa imagem à direita, de um condrosarcoma, né, de baixo grau, mas um condrosarcoma, olha como ele é maior que 4 centímetros, já tem um escaloping, né, uma destruição óssea endosteal, ele é muito maior, pode acabar gerando fragilidade e dor no paciente. Tá legal? Aqui outra imagem de osteomosteoide com a formação óssea, e aqui, para a gente finalizar, olha como a gente enxerga aqui áreas de a articulação destruída, né, com várias áreas de destruição articular. Isso aqui é uma imagem típica aí de uma artrite psoriática, né, muito comum acontecer esses bloqueios, esses buracos nas regiões de falanges. Tá legal? Então, qual que é a ideia, né, dessa aula, trazer umas informações para vocês de como funciona, quais são as imagens que a gente pede, o funcionamento, qual que é a jornada do oncologista ortopédico. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou ter o maior prazer em responder para vocês. E claro, se você puder precisar, né, de qualquer tipo de informação, de qualquer tipo de atendimento, estou à disposição aí, só tenho a agradecer pela atenção de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.